Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha, a maioria dos traders normalmente acaba utilizando essa técnica de maneira errada. Normalmente acaba montando venda aonde é para montar compra ou então monta compra onde é para montar venda, utilizando esse conceito muito conhecido técnico. Vamos dar uma olhada nisso, vamos entender quando faz sentido realmente montar uma venda nesse cenário e quando principalmente faz sentido entrar comprado no exemplo que eu vou dar aqui para vocês de um trade de R$5.000 que a gente pegou agora há pouco, olha só. Foi exatamente esse movimento, tá aqui do lado o resultado. Foi um trade bem bacana. Lá no meu Instagram eu fui mostrando conforme ele foi andando nos meus stories. Tem ouro refinado lá nos stories todos os dias no meu Instagram, que tá aqui em cima do meu Instagram. Depois você dá uma olhada. E olha só, vamos lá, vamos entender que essa configuração. Deixa o dedo no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar a entender sobre essas técnicas para você tomar melhores decisões do mercado e aplicar o seu conhecimento de maneira muito mais pontual, muito mais assertiva no dia a dia, porque é isso que vai gerar o resultado. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem um movimento, vamos dar uma entendida boa nele. Olha, a primeira coisa que a gente consegue ver nesse movimento quando a gente vai tirando o zoom do gráfico, que é uma coisa já importante aqui de você começar a fazer, né? Normalmente a gente acaba ficando muito aqui, ó, muito no zoom, olhando o movimento muito de perto. Tudo bem que tem alguns cenários que a gente precisa de fato dar esse zoom e olhar aqui para ver como é que ele está configurando, né, em tempo real ali no momento presente a configuração, mas tem hora que a gente tem que tirar o zoom, na maior parte do tempo, inclusive, tirar o zoom do gráfico para dar uma olhada na movimentação como um todo, ver o que a gente tem aqui de contexto. Quando você tira o zoom do gráfico nesse cenário, você vê que temos uma tendência de alta. O mercado ele vem de uma movimentação de alta muito fluida, e não é qualquer movimentação de alta. A gente sabe que o mercado lá no tempo gráfico maior, aqui eu estou no 1 minuto, tempo gráfico bem micro. Se eu subir lá no gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente já consegue ter uma noção do movimento como um todo. Olha só que interessante. Se a gente sobe aqui o tempo gráfico, a gente consegue ver que ele limpou liquidez embaixo desse fundo. A gente tem esse fundo expressivo, tá vendo? É um grande fundo, é a mínima desse ativo de muito tempo. Aqui embaixo tem liquidez, embaixo de fundos expressivos assim tem uma liquidez, e liquidez nesse caso significa que pode eventualmente entrar demanda institucional quando o mercado visitar embaixo desse fundo, por isso que é um fundo de liquidez. Lá para trás, essa região em cinza aqui marcado é uma região de demanda nessa mesma localização, tá? Uma regiãozinha de demanda lá de trás, de tempo gráfico bem maior, tá? Aqui está meio esquisito, mas se a gente puxar aqui numa hora, por exemplo, vendo que numa hora a gente já começa a ver melhor. É uma estrutura de POI, né? O mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. A gente vai ver mais sobre essa configuração ali na frente, mas isso aqui é uma espécie de estrutura de continuidade que cria uma região de demanda, que é essa região que está marcada ali. Então a gente vê que o mercado conseguiu visitar embaixo desses fundos, olha só. Então aqui a gente tem um fundo, embaixo pode entrar demanda, aqui ele deu uma beliscada embaixo, tá vendo? Ele beliscou embaixo, no outro dia ele já abriu em gap de alta, impulsionando muito forte, corrigiu um pouquinho, já vem impulsionando muito forte de novo e ele está numa tendência de alta nessa movimentação. Então esse é o contexto que a gente consegue ver o mercado nesse momento. Então quando a gente vem aqui para 1 minuto, a gente sabe que essa tendência de alta ela é um movimento fluido, um movimento forte. E aí no mesmo dia, pessoal, o mercado ele saiu daqui de baixo, ó. No mesmo dia ele saiu daqui de baixo e veio parar lá em cima. Olha só que interessante. Isso é muito comum da gente ver nos mercados. Ele veio parar aqui, ó, no mesmo dia. Aqui já é o próximo dia, que no caso é hoje, que eu vou mostrar ali para vocês. Mas ontem ele abriu aqui embaixo, gerou até uma compra aqui bacana e desenvolveu esse movimento até aqui em cima. Essa movimentação toda num dia só de tendência de alta fez com que o mercado aqui em cima criasse um negócio muito bacana, que é o que normalmente os traders acabam usando errado, que é esse movimento aqui agarrado, tá vendo? Percebe como o mercado ele sobe bastante, depois ele começa a subir meio em canal? Muita gente marca isso aqui como um canal de alta e acredita que vai romper para baixo. Não é assim? Quem usa padrão gráfico, por exemplo, vai marcar isso aqui como um canal de alta e vai ficar esperando que rompa para baixo, vai ficar buscando vendas. Ou então vai enxergar isso aqui também como algo muito parecido, que é a deriva. Vai chamar isso aqui de deriva, que é outro tipo de padrão gráfico, mas com uma linha de raciocínio muito parecida. Vai ficar esperando vendas também nessa linha de raciocínio. E aí, normalmente isso daqui, pessoal, é um sinal de força. Isso daqui normalmente é um sinal de força. Isso aqui, na verdade, é uma correção, só que tem tanta pressão de demanda que o mercado corrige subindo em uma tendência de alta, por mais esquisito que seja. Isso aqui é uma tentativa de andar de lado.
E as andadas de lado em uma tendência de alta, normalmente elas representam correções. O mercado ele sobe e quando ele não consegue corrigir, porque não entra pressão contrária suficiente, ele corrige andando de lado. Ele anda de lado corrigindo e daqui ele já impulsiona de novo. Ele anda de lado, corrige, impulsiona de novo. As correções, quando o mercado está muito forte, elas são correções laterais. O mercado não consegue nem corrigir para baixo, normal. Ele corrige lateral e sobe, corrige lateral e sobe. Isso é muito comum em tendência de alta forte, tá? Especificamente. Agora, quando a demanda está muito forte e a oferta está muito fraca, essas correções laterais, comumente, são tentativas do mercado lateralizar, tentativa dele corrigir, mas nem corrigir de lado ele consegue. Ele corrige andando de lado, subindo. E aí depois ele impulsiona. Tá vendo? Ele faz isso daqui, ó. Entendeu? Isso daqui é uma correção subindo em uma tendência de alta, por exemplo. Entendeu? O mercado ele não conseguiu corrigir para subir, não conseguiu nem andar de lado para corrigir e subir. Ele andou de lado subindo para subir. Tá entendendo? É exatamente o que ocorre. Isso aqui é bem comum. Isso aqui são princípios de Wyckoff, né? Dentro da teoria de Wyckoff, a gente entende bastante sobre essa questão de pressão de demanda e pressão de oferta em níveis de preço, que é o que está acontecendo aqui. A gente tem uma pressão de demanda significativa e o mercado vem subindo dessa forma. Outra coisa muito boa aqui para a gente visualizar essa mesma linha de raciocínio é você pegar o Volume Profile, que é uma ferramenta importante, puxar ele daqui de baixo até lá em cima, que foi onde ele fechou. Vou puxar até aqui, porque foi onde ele fechou no dia, ontem. Essa movimentação depois já é de hoje. E a gente vê isso daqui, ó. Olha o tanto de volume que tem lá no topo do movimento. Isso é muito bom para continuidade. Quando tem muito volume lá no topo, assim, normalmente, e com esse padrão junto, mostra exatamente o que a gente está falando aqui. Que tem muito interesse nessa região. O mercado está subindo com muita pressão aqui, ó. Por mais que ele esteja subindo agarrado, subindo desse jeito. Mas na verdade é porque tem interesse de demanda aqui, fazendo com que ele corrija dessa forma. Entende? Então tem bastante volume lá em cima. Olha só, a POC dá exatamente na região, mostrando bastante volume. Isso é muito bom. A gente estava de olho na continuidade alta lá no time da Excelência Trade. Aqui é nosso ambiente de prática, né? Todas as oportunidades que eu estou de olho, elas ficam mapeadas aqui com antecedência em todos os ativos, tá? Então, mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, bolsa americana, tudo extremamente detalhado aqui. Todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente desenha antes, fica tudo ilustrado ali. Então, aqui no time da Excelência Trade, inclusive foi em aula, olha só, a gente mapeou esse cenário. Olha lá, o mercado subindo daquele jeito que eu falei. Olha lá, a continuidade alta. Ó, daqui mesmo, para cima. Então, ele pode ficar meio daqui assim, mesmo para cima e já criar POI de compra. Pode ficar meio aqui, na hora que ele vir subindo, de olho nisso. Criando esse desenho, a gente compra. Só comprar. Olha lá, só comprar. Os movimentos laterais que sobem, assim, normalmente acaba gerando continuidade se ele conseguir validar direitinho. Olha lá, tá vendo? É exatamente isso. Então a gente estava de olho nesse contexto. E aí, se a gente puxar aqui, você vê que ele fez exatamente isso. No caso, ele estava aqui, ó, né? Igual eu mostrei para vocês. Falei que ele provavelmente ficaria meio aqui assim. Na hora que ele viesse subindo, olha lá, tá vendo? Ele vai ficar meio aqui assim. Na hora que ele viesse subindo de novo, ou seja, aqui, ele tem que criar uma estrutura de continuidade alta. Se ele já tivesse criado aqui, já seria bom também. Se ele já tivesse feito aqui mesmo, já seria bom. Mas ele não fez. Ele ficou meio aqui assim, não criou nada de validação. E na hora que ele veio engatando, aqui ele criou uma validação, que é aquela que a gente desenhou lá, que é uma estrutura de continuidade alta. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrou esse fundo e puxou para cima, renovando o máximo. Tá vendo? Exatamente aqui o mercado fez isso, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, desenvolvida praticamente em cima do desenho que a gente fez ali. É aqui mesmo que ele tinha que fazer. Exatamente isso. E aí esse tipo de estrutura cria uma região que chama POI, que é uma regiãozinha de demanda, que fica aqui, ó. Fica exatamente nessa puxada para baixo, que no caso é essa puxada aqui, ó. Aí voltando, a gente tem uma compra nesse tipo de região. Então, olha lá. A gente pode marcar aqui, ó. A região de demanda, exatamente aqui, então a gente vai ter uma compra, stop fica embaixo desse tipo de região para aproveitar o movimento de alta. E aí tem lá no meu Instagram esse trade acontecendo, mostrei para vocês aqui agora, né, o resultado dessa operação, que foi agora há pouco esse trade, e o desenvolvimento dessa movimentação, a gente foi conduzindo, lá nos meus stories eu fui conduzindo com vocês, foi um cenário bem legal, então tá desenhado ali, foi em cima do desenho que a gente fez, tá bem nítido. Agora essa outra configuração aqui, ela também é muito interessante, porque aqui a gente já tem um nível de suporte. Esse nível de suporte tá exatamente aqui, ó.
Tá vendo? Fundos nivelados. O mercado deixou um fundo, deixou outro fundo, deixou outro fundo, deixou outro, foi nivelando os fundos, criando um nível de suporte. O que a maioria dos traders faz nesse nível de suporte? A gente pode até colocar a linha mais forte aqui para você ver melhor. A maioria dos traders vai ficar comprando no nível de suporte. Só que, normalmente, o mercado vai limpar os stop loss de quem compra em nível de suporte. Isso é o que a gente vê frequentemente. Vai ocorrer capturas de liquidez nesse tipo de região. Normalmente, o que a gente vai ver é isso. Então, o mercado fura, tá vendo? Com força, o nível de suporte. Esse movimento de baixa aqui, ele é uma captura de liquidez. Tá? Esse movimento ele é uma captura de liquidez, ou seja, o mercado está aqui numa região que a qualquer momento ele pode começar a subir. E se subir e validar a continuidade alta, a gente tem compras nesse cenário por conta dele estar limpando liquidez. Então foi o que ele veio fazendo. Ele está aqui nessa posição de captura, realmente entra esse interesse comprador e ele vem subindo. Nessa subida, olha o que ele faz. Ele desenvolve um movimento de 1, 2 e começa a querer subir de novo. Isso aqui é muito bom. Quando o mercado faz uma impulsão dessa, pós-captura de liquidez, então melhor ainda, corrige essa impulsão e começa a querer impulsionar de novo, ele está prestes a fazer o movimento mais comum de todo o mercado financeiro, que é o movimento de 1, 2, 3. O movimento de 1, 2, 3 é o que o mercado faz para cima, para baixo. Qualquer deslocamento de preço que sobe sustentadamente vai subir fazendo 1, 2, 3 para lá e para cá, vai cair fazendo 1, 2, 3, que é o movimento de BOS que chama, né? O movimento de 1, 2, 3 ele chama, na verdade, BOS. A gente pode colocar assim, ó. Olha lá, chama BOS, BOS, que é o movimento de 1, 2, 3. O mercado ele impulsiona, corrige essa impulsão e depois impulsiona de novo, renovando o máximo. Movimento clássico. Se a gente tem tendência de alta, por exemplo, a gente vê o quê? Vários movimentos desses. Não é isso? Topos e fundos ascendentes. Se a gente vê tendência de baixa, a gente vê o quê? Vários movimentos desses, só que para baixo. Topos e fundos descendentes, no caso. Topos e fundos ascendentes, né, na tendência de alta, e topos e fundos descendentes nessa tendência de alta, que nada mais é do que vários movimentos de 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele corrige e impulsiona, corrige e impulsiona. Movimento clássico, né? Muito comum nos mercados. Então ele está prestes a fazer esse tipo de configuração. Olha aí. Ele fez 1, 2 e está prestes a fazer a nova impulsão. E normalmente nessa nova impulsão tem estruturas de continuidade ali para a gente aproveitar ela e para validar essa opção também, para mostrar que realmente ele quer fazer isso. Ainda mais que o contexto aqui é de uma tendência de alta gigante, então favorece ainda mais esse potencial. Olha o tamanho da tendência de alta, tá vendo? Subindo, 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 muito mais do que caindo. Até então, esse movimento de baixa, ele tem um potencial corretivo diante de uma tendência de alta tão grande igual aquela que a gente acabou de ver aqui, ó. Preço subindo, sem parar de subir por muito tempo. Se eu subir o tempo gráfico aqui para 1 hora, por exemplo, olha isso. Tá vendo? Vindo aqui para o gráfico de 1 hora, o que a gente vê aqui é um movimento gigante. Tá vendo? De tendência de alta. Todas essas setinhas aqui que você está vendo são cenários que tem o antes e depois, que a gente mapeou com antecedência lá no time, desenhou, o mercado foi lá, fez em cima do desenho que a gente queria ver, gerou um trade muito bem desenvolvido, de mais de 3 vezes o risco. São trades maiores, né? Trades grandes. Então, todas essas setinhas aqui tem o antes e depois. Por isso que tem a setinha ali. A gente mapeou tudo com antecedência lá no time. Então, lá, a gente tem uma tendência de alta muito grande. Esse movimento de baixa aqui até então, ele é uma correção. Aquele cenário que a gente está vendo, ó, de possível 1, 2, 3, é justamente para ir a favor dessa tendência, depois dessa correção, depois de limpar a liquidez, que é onde entra a demanda mesmo, tá bem localizado demais para compra. E a gente sabe que aqui, pessoal, tem um detalhe que é essa região de demanda, tá vendo? Essa região marcada aqui, ela é uma região de demanda. Ela também é um POI, só que é muito grande, tá vendo? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, o mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, tá vendo? Criou aqui uma estrutura de continuidade alta, que é esse desenho, muito gigante. Consequentemente, ela cria uma região de demanda muito grande. Quando a região de demanda é muito grande desse jeito, precisa de validação para pensar em compras. E o mercado não trouxe boas validações. Ele até sentiu demanda aqui, mas ele não trouxe validações bonitas de continuidade. Então, quando o mercado não traz validação em região muito grande como essa, não dá para ficar entrando em região assim, porque é muito caro o stop. Você entra aqui, por exemplo, coloca o seu stop embaixo, vai ficar caríssimo o stop, fica muito grande, entendeu? Então, quando a região é muito grande assim, a gente gosta de ver validação lá no time.
No caso, o mercado não trouxe. Ele até fura um pouco a região de demanda, tá vendo? Sem problemas. Quando fura a região de demanda, assim, abre espaço até para venda, mas só se ele trouxer validação de venda. Não trouxe validação de venda, então não abre espaço para venda. E ele pode querer continuar subindo, mesmo tendo furado a região de demanda. Por conta dessa dinâmica que a gente acabou de falar aqui, que é uma dinâmica muito interessante. Foi exatamente nesse estudo que a gente fez aqui, olha só. Exatamente o que a gente estava de olho. Ó. Esse movimento de 1, 2, 3. O movimento de 1, 2, 3 que eu estava falando com vocês, tá vendo? Ele não limpou a liquidez lá embaixo ainda, entendeu? Ó. Teria que vir bem bonito e criar um POI de compra legal. É aquilo que eu falo, 5 minutos, entendeu? Criando um gráfico de 5 minutos, um POI de compra. Dá pra pensar. Só comprar, tá vendo? Exatamente nessa região. Então aqui é onde a gente está falando ali. Eu posso printar aqui para a gente dar uma olhada. Que é exatamente nessa região. Olha só. Lá, tá vendo? Ele estava fazendo esse fundo arredondado, que é muito bom para compra. Fundo arredondado mostra fraqueza de oferta. Passando um pouquinho pela região de demanda, mas se ele viesse respeitando de novo, subindo, ó, criando estrutura de continuidade de alta, que foi exatamente aqui onde ele criou. Ó, 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. É exatamente a estrutura de continuidade que tinha que ser desenvolvida nos 5 minutos, igual eu falei ali na hora do estudo, que é o lugar. Olha lá, exatamente ali. Fechou? Então, a estrutura de continuidade é aquela dinâmica. Vai criar o POI de compra nela, que é uma regiãozinha de demanda, e a gente tem uma compra nessa região de demanda se o mercado não distanciar muito dela. Se ele viesse subindo, aí depois viesse buscar o teste, já não fica legal, já precisa de validação. Agora, se ele voltar aqui agora, já não tem problema. Só entrar direto na região, não precisa de validação. Tá? E aí aqui, cara, o movimento que ele vai fazer. E esse tipo de trade, cara, é sentar na mão e deixar desenvolver. Olha só isso daqui que vai acontecer. Já tem até marcação lá para cima, foi as marcações que a gente estava fazendo hoje. Que já gerou outra compra ali em cima que a gente mapeou agora há pouco lá no time. Mas olha aí. Um baita trade com risco extremamente baixo, tamanho do movimento, só sentar na mão e deixar andar. Totalmente desenhado ali. Então, cara, ele vai subir bem mais. Ó. Já tem marcação lá em cima. Vai embora. A setinha lá em cima. A gente mapeou outra compra lá em cima, que foi agora há pouco lá no meu Instagram. Eu acabei de mostrar sobre essa compra lá em cima. Tem vários outros cenários. Nessa própria venda aqui, nessa própria compra que eu mostrei agora há pouco, já vai ter uma venda logo em seguida aqui para baixo, ó. Que a gente mapeou em detalhes lá no time também, mas se eu expliquei lá no meu Instagram, recomendo que você dê uma olhada lá no meu Instagram. Lá exatamente aqui, ó. Tem uma venda que a gente mapeou lá no time também em detalhes. Mostrei lá no meu Instagram. Baita movimento legal. Então, tem um monte de trade aqui bacana que foram se desenvolvendo esses dias, que dá pra gente estar visualizando. Aqui no índice tem outro cenário muito bom, que a gente foi vendo também, bem bacana de venda. Tá vendo nessa configuração aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas. Tá? Foi feito praticamente em cima do desenho que a gente fez, que era uma possibilidade de venda nessa região. Ó, foi esse estudo aqui agora há pouco lá no grupo que a gente fez. Olha lá, quero fazer a venda logo ali. Possibilidade de POI de venda nessa região, tá vendo? Olha lá, até o Davi pegou, tá vendo? Exatamente aqui. Era um trade mais de risco, mas desenvolveu praticamente ali em cima de onde a gente estava visualizando como possibilidade. Foi exatamente aquilo. Um desenvolvimento legal também. Aqui ele volta bastante, mas ele já tinha dado 3 vezes o risco, né? Que é isso aqui. 3 vezes o risco é isso. É o alvo que eu costumo usar mínimo, né? A partir daqui eu já vou fazendo condução, igual eu fiz no outro trade lá que eu mostrei lá no meu Instagram acontecendo, para não deixar ele voltar assim. Você acaba fechando o trade por aqui, porque ele já andou 3 vezes aquilo que você arriscou, né? Já é muito bom. Mas dá uma olhada, lá no meu Instagram tá aqui em cima. Entra no nosso grupo do Telegram, tá? É um grupo gratuito, onde eu tô sempre mandando vídeos exclusivos lá, vídeos específicos. Claro que não é esse daqui, né? Esse aqui é o nosso ambiente de prática lá do Treinamento de Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Mas tem o nosso grupo gratuito do Telegram, cheio de conteúdo. Meu Instagram tá aí em cima. Só dá uma olhada lá que tem ouro refinado nos meus stories todos os dias, que vale a pena acompanhar. Tenho certeza que vai agregar bastante. Qualquer dúvida, coloca aí que eu vou estar te respondendo com o maior prazer. Muito obrigado pela presença aí no vídeo. Vamos juntos. Fui! Valeu!